Você conhece o fato de que, na cidade de Tebas, na antiguidade, atual Luxor, existe um grande cemitério de faraós e o porquê o local é chamado de Vale dos Reis? Assista o vídeo até o final que você vai entender. Bem-vindos interessadas, bem-vindos interessados, este é o canal Baú de História. Eu sou Rogério de Paula. Fala aí, boss, qual que é o desafio de hoje? O Egito Antigo, parte 9. Este vídeo é a continuação da série que estamos fazendo sobre o Egito Antigo. Deixarei na tela final a playlist completa para aqueles que quiserem assistir todos os vídeos. O período que recebe o nome de Império Novo se inicia por volta de 1550 antes da Era Comum, quando Amoses I assume como faraó na cidade de Tebas e inicia uma campanha para expulsar os Hicsos. A partir do reinado de Amenófis IV, a capital foi movida para Akeaton, atual cidade de Tel El Amarna, na margem oriental do rio Nilo. A seguir, veremos um resumo dos faraós da 18ª dinastia, apresentando seus principais personagens e os eventos marcantes. Lembrando que os faraós da 18ª dinastia sedimentaram o caminho para o período que pode ser considerado o de maior prosperidade na história do Egito Antigo, com uma grande produção literária que acabou nos dias atuais elevando estes faraós à condição de popstars. Amoses I, também chamado Amés, foi o fundador da 18ª dinastia. Algumas fontes o citam como sendo filho do faraó Taás II, da 17ª dinastia. Possivelmente ascendeu ao trono em 1550 antes da Era Comum e no 6º ano de seu reinado conquistou a cidade de Avaris, capital dos Hicsos. Posteriormente promoveu campanhas de conquistas em Canaã, onde anexou territórios, e mandou construir sua tumba em Deir el-Bahari, onde sua múmia foi localizada. Seu filho e sucessor foi Amenófis I, também chamado Amenhotep I, que expandiu as fronteiras ao sul, conquistando e anexando territórios na Núbia. E um detalhe importante é que também foi sepultado na necrópole de Tebas, e atualmente a múmia de Amenófis I está em exposição no Museu do Cairo. Seu filho e sucessor foi Tutemés I, também chamado Tutemoses I. Possivelmente reinou entre 1506 a 1493 antes da Era Comum. Em sua homenagem foi construído o obelisco de Tutemés em Karnak. Foi sepultado também na necrópole de Tebas, no chamado Vale dos Reis. Foi sucedido por Tutemés II, também chamado Tutemoses II, que reprimiu revoltas na Palestina e na Núbia. Estes feitos foram gravados em pedra em um obelisco no templo de Hatshepsut, na cidade de Luxor. A múmia de Tutemés II foi encontrada em 1881, também em Deir el-Bahari. Foi sucedido por sua irmã e esposa Hatshepsut, que teve um reinado de relativa paz, com abundância de colheitas e a expansão das rotas comerciais para a parte central do continente africano. Fortaleceu também as rotas comerciais já existentes com o Oriente Médio. Mandou construir na margem ocidental de Tebas o Templo de Milhares de Anos, também chamado Templo de Hatshepsut. O local do sítio arqueológico de Deir el-Bahari, onde a faraó também foi sepultada na necrópole de Tebas, recebe também o nome de Vale dos Reis, uma vez que muitos dos faraós da 18ª dinastia ali foram sepultados e é um dos sítios arqueológicos mais frutíferos, que forneceu grandes evidências, uma quantidade grande de artefatos que estão espalhados em vários museus pelo mundo afora. Esta região, que na antiguidade recebia o nome de Tebas, atualmente é a cidade de Luxor, no Egito. Hatshepsut foi sucedida por Tutemés III, também chamado Tutemoses III. Quando jovem, foi tutelado por sua tia e madrasta Hatshepsut, com alguns registros.
fornecidos pelos próprios egípcios, ainda na antiguidade, indicando que esta tutela durou por mais de 20 anos. O egiptólogo Nicolas Grimal situa seu reinado de 1479 a 1425 a.C. da Era Comum. Tutmés III empreendeu 17 campanhas militares na Síria, Canaã e Mesopotâmia, sendo vitorioso em todas e anexando grandes partes do Oriente Médio a seu império. Também invadiu a região de Napata, no atual Sudão. A batalha com maior relevância durante o reinado de Tutmés III foi a Batalha de Megido. Podemos datar a batalha em meados do século XV antes da Era Comum. Todavia, é impossível precisar o exato ano do seu acontecimento. Esta batalha ocorreu na região localizada a sudeste da atual cidade de Haifa, em Israel. Estima-se que mais de 30 mil homens se enfrentaram. Cerca de 20 mil homens que compunham as forças egípcias comandadas por Tutmés III e cerca de 15 mil homens de uma aliança de cananeus e mitanianos liderados pelo rei da cidade de Kadesh. Não confundir com a Batalha de Kadesh travada por Ramsés II. As duas forças militares colossais para sua época se enfrentaram na colina de Megido, onde os egípcios dizimaram as forças rebeldes, causando 13 mil baixas, entre mortos, feridos e prisioneiros de guerra. A batalha foi registrada na obra Anais de Tutmés III, e seu redator teria sido um escriba de nome Djaneni. Uma gravação em pedra no templo de Karnak, ilustrando a vitória do faraó Tutmés III, e também mandou erguer 2 obeliscos em Karnak, sendo que atualmente um deles está na cidade de Roma, na Itália, e o outro em Istambul, na Turquia. Seu filho sucessor foi Amenófis II, também chamado Amenhotep II, que também foi sepultado no Vale dos Reis. O filho e sucessor deste foi Tutmés IV, também chamado Tutmoses IV, que não era o primogênito, e para legitimar a sua ascensão ao trono, foi criada uma lenda na qual a esfinge de Gizé lhe apareceu em um sonho e lhe concedeu o direito divino de governar. Destituiu os Tijati, os primeiros ministros, acumulando novamente o poder e o centralizando na forma do faraó, que voltou a ter plenos poderes em toda a administração do Egito Antigo. Mandou construir o obelisco de Tutmés IV, que atualmente está na Basílica de Latrão, na Itália, e também foi sepultado no Vale dos Reis. Seu filho e sucessor foi Amenófis III, também chamado Amenhotep III. Em seu reinado foram construídos os colossos de Menon e 2 estátuas gigantescas representando Amenófis III. A atual cidade de Luxor corresponde à antiga cidade de Tebas, no Egito, onde está localizado o Vale dos Reis. Sítio arqueológico onde foram encontrados os túmulos de vários faraós da 18ª dinastia, sendo que a cidade de Tebas recebeu durante muitos anos o seu nome igual à cidade de Tebas na Grécia, devido ao fato de que os macedônios, ao conquistarem o Egito, não só fundaram Alexandria, como também renomearam várias cidades egípcias, como, por exemplo, Heracleópolis, conforme a sua própria toponímica. O registro mais antigo que eu encontrei, a Egiptiaca de Manetho, e os registros mais completos, a obra do egiptólogo francês Nicolas Grimal, a História do Egito Antigo, do egiptólogo norte-americano James Henry Breathed, a História dos Antigos Egípcios, e também a obra A Batalha de Megido, do autor Harold Hayden Nelson. Se você assistiu o vídeo até aqui, considere dar like e se inscrever, porque temos vídeos novos quais dias, boss? Segundas e quintas. Comenta embaixo, me diga se você conhecia essa curiosidade, especialmente a origem do Vale dos Reis. Eu vou deixar na tela final um card de um outro vídeo que talvez você goste, a playlist completa sobre o Egito Antigo, só clicar que será direcionado. Muito obrigado a todos, até a próxima.